Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra. Entre em cena. Quem Deus realmente é. De 10 de maio de 1971. Dizem-nos. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Acho que qualquer pessoa que acredite em Deus diria sim a isso. Mas então nos é dito que Deus é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Acho que qualquer homem que acredita nisso deveria fazer todo o esforço para descobrir quem realmente é Deus que habita em nós. Ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Este Deus cria todas as coisas. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, tudo no mundo, independentemente do que seja, pois nos é dito: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço o bem e crio a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Bem, certamente devemos fazer todos os esforços para descobrir quem Ele é. Acredito firmemente, por experiência própria, que este Deus de quem a Bíblia fala é a nossa maravilhosa imaginação humana, que Deus e a imaginação humana são um, que todos os efeitos naturais no mundo, embora sejam criados pelo Espírito de Deus, são causados pelo Espírito. Assim, todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural só parece, é uma ilusão da nossa e desaparecendo, eu diria, memória. Blake. Pois aqui neste mundo não consigo lembrar quando imaginei o que está acontecendo agora no meu mundo. Eu não me lembro disso. Não consigo me lembrar quando coloquei isso em prática. Mas se está é a lei, e uma lei que nenhum homem pode violar, e em algum momento, em algum lugar, imaginei o que estou encontrando agora, que meu momento presente não está realmente retrocedendo no passado, e está avançando em direção ao futuro para me confrontar, mas esqueci. E agora penso que tem uma causa natural ou física, e não tem uma causa natural. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, ou a Bíblia está completamente errada. Pois nos é dito: por ele todas as coisas foram feitas, e sem exceção, e sem ele nada do que foi feito se fez. E, ele é Espírito e o Espírito de Deus habita em mim. Bem, se ele habita em mim, eu o identifiquei com a minha imaginação. Só neste nível não me lembro de ter imaginado, mas ao longo do caminho, devo ter feito isso se este for o princípio. Agora deixe-me compartilhar com vocês algumas de minhas experiências. Estamos nesta sala esta noite, e a sala, e neste momento, e é mais real para nós do que qualquer coisa no mundo. Tem uma realidade cúbica, porque estamos nela. Pense na sua casa, você conhece sua casa muito melhor do que este cômodo, mas sua casa, e neste momento, e não é tão real quanto este cômodo. Esta sala agora ocupa a realidade para você, e todo o resto é sombrio quando você pensa nisso. Por que isso é real? Porque você entrou nele. Você está nisso. Você o ocupa. Isso eu sei por experiência. Sentado numa cadeira, de repente estou vendo o que a razão me diz que eu não deveria ver. Estou vendo o que parece ser o interior de uma casa. Ou, deitado na cama, vejo o interior, só parece ser de um grande hotel, uma suíte desocupada, pronta para ser ocupada, mas não ocupada. Era tão vívido quanto qualquer pintura de um grande artista. Um artista nos daria a impressão de uma imagem tridimensional. Sabemos, porque a razão nos diz, que está numa superfície plana, e está simplesmente representando 3 dimensões, mas está tudo em uma superfície plana. Bem, enquanto estou sentado na cadeira ou deitado na cama, minha consciência segue a visão e entrei naquele quarto. Na verdade, eu o ocupei. Voltei para onde estava sentado, em uma ocasião, para onde estava deitado na cama, em outra, e então voltei novamente a assumir uma realidade cúbica. Voltei sabendo exatamente o que estou fazendo, e saber que tudo isso não faz sentido algum para a mente racional, mas não posso negar o que estou vivenciando. Aqui tenho a evidência, e ninguém com quem compartilhá-la, mas eu tenho a evidência. Voltei e depois voltei para a foto.
No momento em que entrei em cena, ela assumiu uma realidade cúbica, e depois de fazer isso talvez uma dúzia de vezes ou mais, disse a mim mesmo: vou explorar. Desta vez vou direto ao assunto e permanecer lá e explorar, o que fiz. Então entrei em cena, e quando se fechou em torno de mim, da minha cama parecia ser 30 por 20 ou mais quando entrei nele, determinado desta vez a continuar independentemente das consequências, ele se fechou em torno de mim, um terço do que parecia ser quando eu olhava para ele da cama. Então 30 por 20 tornaram-se 10 por 7. Achei que era um camarim de uma suíte enorme e maravilhosa, pronta para ser ocupada. Ninguém estava nele, sou o único ocupante agora. Saí abrindo uma porta. Não passei por isso por causa de algum vapor ou na verdade, abri a porta e, para mim mesmo, fui solidamente real, assim como o homem que está falando com você agora. Minha mão poderia abrir uma porta, e a porta era sólida e real, e eu passei pela porta. Entrei no corredor. Era um corredor amplo e bonito, mal iluminado. No final do corredor, cruzando-o, havia um corredor bem iluminado. Desci até o fim, e quando cheguei ao fim, eis este corredor luminoso, maravilhoso. Vi duas senhoras vindo pelo corredor. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sabia como tudo começou vendo o que me pareceu apenas uma visão, como uma pintura. Eu sabia que saí da cama, minha consciência seguindo a visão, e entrei na pintura, e a pintura assumiu uma realidade cúbica. Eu sabia. Então chamo isso de sonho. Sabendo que tudo começou como um sonho, disse a mim mesmo: ainda tem que ser um sonho. Mas estou sonhando agora acordado. Não estou sonhando dormindo, estou totalmente acordado e é um sonho. E eu disse às senhoras quando elas passaram: senhoras, isso tudo é um sonho. Elas fizeram exatamente o que qualquer senhora simpática faria. Um estranho parado em um corredor e dizendo-lhes: essa coisa toda é um sonho. Eles pensaram que estavam olhando para um homem louco. Então eles se afastaram o máximo que puderam de mim e ficaram bem próximos à parede. Mas a parede era tão solidamente real quanto aquela parede indicando. Eles não poderiam passar por ela tanto quanto eu. Enquanto olhavam para eles, e eles estavam morrendo de medo, e eles passaram rapidamente, e então vi algo pendurado, como um lustre. Isso me lembrou de um objeto que eu tinha visto cerca de 6 meses antes na casa de um amigo, e ele me disse: dificilmente você pode dizer que esta coisa está suspensa. Se você olhar de perto, há um fio quase invisível que o conecta ao teto. Então eu olhei e vi aquele fio muito pequeno e fino conectando isso ao teto. Então fiquei convencido. Bem, é um sonho. Esta é uma imagem de memória do que vi na casa do meu amigo. Então, novamente, eu disse às senhoras: olha, isso deve ser tudo uma teia. Mas enquanto eu o segurava, era solidamente real. Foi tão sólido quanto isto indicando. Isso me surpreendeu. Eles continuaram se movendo e avançaram rapidamente em direção ao fim, e aqui estou eu, segurando essa coisa na mão. Tirei minha mão e disse para mim mesmo: agora você sabe que começou como um sonho, Neville, e ainda tem que ser um sonho. Todos os fins são fiéis às origens, e a origem desta sua experiência foi um sonho. Então isso deve ser um sonho. Mas não é um sonho. Estou tão acordado como estou agora, falando com vocês, como estava conversando com aquelas senhoras. Quando chegaram ao fim, olharam para aquela pessoa louca. Aos olhos deles, eu estava furioso, e eles simplesmente desapareceram ao descer alguns degraus até o que sem dúvida era a grande sala de recepção, o hall de entrada de um enorme hotel. Então eu disse para mim mesmo: sabe, como você vai voltar? Como você vai voltar? Não há estrada que leve até aquela cama onde você deixou um corpo. Você tem negócios inacabados.
Você tem uma esposa e uma filha sem instrução que tem a ambição de ir para a faculdade, e agora ela está apenas no ensino médio, e você deixou fundos inadequados para cuidar de suas obrigações para com sua esposa e filha. Você tem que voltar. Como voltar? Eu não poderia passar por aquela porta que dava para o corredor e encontrar qualquer saída de lá para onde eu morava em Beverly Hills. O que diabos eu vou fazer? Eu sabia, a razão me disse que se eu não voltar dentro de muito pouco tempo, eles encontrarão aquele corpo na cama e terão que examiná-lo, e declararão que foi um ataque cardíaco ou algo assim, mas eles precisam encontrar uma causa física para isso. E aqui estou olhando para algo totalmente diferente. Ele vai morrer se eu não voltar. Devo voltar. Então me lembrei de uma experiência semelhante que aconteceu anos antes, quando o sentimento me trouxe de volta. A sensação me acordou em um sonho. Eu me encontrei em uma praia. Não foi Barbados. Era mais parecido com as ilhas do Pacífico. Não estive lá, mas nasci nos trópicos, então eu sabia exatamente como eles deveriam ser. Mas não foram as Índias Ocidentais, foram as Índias Orientais. E aqui, eu sei que estou sonhando. Pensei comigo mesmo. Será que eu seguraria um objeto físico e me forçaria a acordar, se eu acordaria? Então, eu tentei. Agarrei-me a uma estaca cravada ali na praia de uma massa sólida de cimento. Enquanto o segurava, eu disse: não vou desistir, vou acordar aqui mesmo. Então eu segurei, e enquanto o segurava, eu disse: vamos, acorde. Você sabe que está sonhando. E eu me senti acordando, como uma pessoa acorda quando acorda pela manhã. Acordei e lá estou, completamente acordado, nadando na água, segurando esse objeto. Aí fui em direção à praia e um animal estranho e peculiar se aproximou de mim e me assustou. Voltei assustado e acordei naquela água através do sentimento. Agora, não tenho medo do que estou fazendo. Minha única preocupação é voltar e cuidar das minhas obrigações na vida, que é minha esposa e minha filha. Agora, como voltar? Eu não estou com medo. Eu disse: não posso me assustar, porque não tenho medo. Mas pensei que o sentimento resolveria isso. Então fechei os olhos e imaginei que minha cabeça estava sobre um travesseiro e que eu podia sentir o travesseiro, e depois de um tempo, quando abri os olhos, ainda estava parado no corredor. Eu tentei de novo, e então, na terceira vez, ao tentar, pude sentir algo sob minha cabeça. Eu permiti que isso permanecesse e então, de repente, pude sentir. Tentei abrir os olhos e desta vez não consegui. Em vez de ficar como estou agora, perpendicular, sinto que estou deitado horizontalmente. Então pensei, bem, preciso voltar agora, mas não conseguia mover meu corpo. O corpo estava catalético e estou congelado assim. Então, em cerca de talvez uns 20 segundos, eu consegui mover esse dedinho. Eu não conseguia abrir os olhos. Em pouco tempo eu poderia passar do cotovelo para baixo, e então, com um esforço tremendo, consegui mover o braço e empurrei-o para sentir o corpo quente de minha esposa. Então eu soube que estava de volta, mas ainda não tinha conseguido abrir os olhos. Então, com um esforço tremendo, pude abrir a tampa e ver os objetos familiares que havia deixado para trás no quarto. Então eu soube o que torna tudo real neste mundo. O Espírito de Deus habita em mim, e ele é minha maravilhosa imaginação humana. Entrei em uma coisa que só conseguia ver deitada em minha cama. Entrando nesse estado, assumiu uma realidade cúbica. Deus tornou este mundo real ao entrar nele. Como nos dizem, ele não é apenas translúcido, e eu diria, de uma forma translúcida, e dizem-nos que ele está acima de tudo. Ele também está em tudo e está em todos. Se ele está em tudo, ele é onipresente. Se ele está em tudo, ele é imanente. Então me disseram, dele habita em mim. Ele está em mim, ele está em você, ele está em todos. Estou agora confinado a este pequeno lugar aqui no pódio? Eu não sou.
Eu provei isso naquela noite. Já provei isso inúmeras vezes desde então. Na verdade, não estou confinado ao local onde este corpo está. Eu moro nele, e aquele que nela habita é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a minha imaginação. Provei, para minha própria satisfação, que minha imaginação pode viajar. Não preciso ficar aqui pensando na minha casa. Posso ficar aqui e penetrar em minha casa, deixando o corpo aqui como fiz na cama, e penetrando na casa, a casa se torna uma realidade cúbica, como será esta noite, quando eu levar esse corpo para casa e entrar pela minha porta. A casa é uma realidade cúbica. Mas devo esperar até chegar em casa esta noite neste corpo para dar isso? Não posso agora, sabendo quem é Deus, e Deus é Espírito, e Ele está agora envolto nesta pequena vestimenta de carne, mas Ele é Espírito, e descobri que Ele é minha maravilhosa imaginação humana. Assim, quando o homem morre, ele não pode morrer, apenas a roupa que ele veste pode morrer. Mas esse ser que ele realmente é tudo imaginação. E quando ele entra, onde quer que ele entre, assume uma realidade cúbica. Isso eu provei. O imortal você não pode morrer. Não começou. Então, quando você deixa este mundo, porque você é todo imaginação, no exato momento em que você parte, você está em algum estado, ou mais, estando lá, você dá a isso uma realidade cúbica. Esse mundo é tão real quanto este mundo. É terrestre, assim como este mundo, e ninguém neste mundo pode morrer. Tudo reside em sua maravilhosa imaginação humana. O propósito, agora, é despertar esse ser em você, para que ele esteja plenamente consciente em todos os momentos. Esse é o propósito da vida. Aquele que desceu e tomou sobre si as fraquezas e as limitações desta vestimenta e se confinou a ela, está destinado a despertar enquanto caminha nesta terra. E por esta terra quero dizer esta terra para os sentidos, mas não termina onde meus sentidos param de registrá-lo. Não termina no ponto chamado morte, porque o ser que está nele continue. Ele ainda está no mundo. Mas sua entrada nesse estado dá-lhe uma realidade cúbica exatamente como esta sala agora, porque estamos nela. Agora chegamos ao uso prático desta lei. Porque é assim, seu sonho agora é sombrio. Você gostaria de ser diferente do que você é. Acho que todo mundo faz isso neste mundo. É uma forma de crescer e crescemos e superamos. Então você gostaria de ser isso. Mas para aqueles que não estão no sonho, é uma sombra de uma mera possibilidade. Mas para quem entra no sonho, parece ser a única substância. Um homem que agora é pobre e envergonhado por causa da sua pobreza, e ele ainda pode sonhar, e sonhar com riqueza, sonhar com segurança, mas é um estado sombrio. É algo que lhe parece quase impossível se quiser usar a razão. Ele dirá: como isso é possível? Porque não tenho formação intelectual, financeira ou social para sequer ter esperança de alcançar esse tipo de coisa. Mas se ele souber quem ele realmente é, e o Espírito de Deus que cria todas as coisas habita nele, e que ele pode separar esse ser interior do corpo que ele veste e realmente entrar em seu sonho, e o sonho assumirá realidade. E, se ele persistir nisso, ela se objetivará neste mundo. Eu sei disso por causa de muitos problemas que tive. Quando me disseram que eu não poderia fazer isso ou aquilo, tendo me lembrado de experiências que eram todas místicas, apliquei-as a coisas práticas, e elas funcionam igualmente bem no estado prático. Entrei no meu sonho. Foi um sonho. Quando eu estava no exército, não conseguia sair, mas eu queria sair, e queria sair com honra. Eu não queria ser dispensado de forma desonrosa. Eu queria passar por este mundo como um cidadão americano muito honesto, eu diria, limpo e saudável, e não quando me perguntaram: você já esteve no exército? E então eles dizem: você recebeu alta com honra? E tenho que dizer: não, fui dispensado com desonra. Eu não queria isso no meu disco. Então, eu não fugiria do exército. Eu queria sair disso, e sair disso antes do fim da guerra,
e sair disso com honra, e então peguei a mesma lição que aprendi e apliquei a isso. Portanto, enquanto estava no exército, presumi que estava em minha casa, na cidade de Nova York, a 3.000 quilômetros de distância. Eu estava em Camp Pope, Louisiana, e eu tinha um apartamento em Nova York, na Washington Square. Então, indo para a cama fisicamente em Camp Pope, fui para a cama imaginando em minha casa na cidade de Nova York, não lá em licença, não em alguma pequena fuga, mas lá dispensado com honra. Aí saí da minha cama imaginária, andei por todo o meu apartamento e vi tudo o que veria se estivesse lá. Assumiu a realidade cúbica. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava em Camp Pope, Louisiana, mas naquela noite uma coisa estranha aconteceu comigo. Eram 4h15 da manhã, e aqui apareceu uma folha diante dos meus olhos, e nesta folha apareceu uma mão daqui de baixo segurando uma caneta, e a caneta escreveu: "O que eu fiz, eu fiz. Fazer nada." Em primeiro lugar, a voz disse isso, mas a caneta rabiscou a minha desaprovação, pois solicitei dispensa e o meu coronel desaprovou. Ele disse: "Não permitido" e assinou. Coronel Theodore Bilboy, Jr. Esse era o nome dele, que está registrado. Você pode pesquisar, pois foi ele quem indeferiu meu pedido de dispensa. E a mão simplesmente riscou e por cima escreveu: "Aprovado", e esta mão segurando uma caneta. Então a voz me disse: "O que eu fiz, eu fiz. Fazer nada." O que ele fez? Ele riscou a desaprovação do coronel e escreveu: "Aprovado." E então eu acordei. 10 dias depois fui dispensado com honras pelo mesmo coronel, e ele apertou minha mão, e quando saí daquela base, ele disse: "Vejo você depois que a guerra acabar." Eu disse: "Tudo bem, coronel. Muito obrigado." E naquela mesma noite eu estava no trem de volta para minha casa na cidade de Nova York. É assim que funciona. Eu sei por experiência própria. Compartilho com vocês o que vivi, tanto no mundo de César como no mundo que é transcendente, algo totalmente diferente, e então, quando falo em nascer do alto, não estou teorizando. Estou lhe contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando falo do encontro com o Filho de Deus que me chama de Pai, estou lhe contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu te digo que subi ao céu como uma serpente ardente, como conta a Escritura, foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando a pomba desceu sobre minha mão e me sufocou de amor, beijando-me por todo o rosto, pescoço, minha cabeça, eu sei exatamente o que aconteceu, porque aconteceu comigo. Portanto, estou apenas compartilhando com vocês, não teoria, nem especulação, mas apenas o que sei por experiência própria. Então, esta noite, a coisa mais impossível do mundo, e quem não é confrontado com isso? É quase impossível que eu tenha que realmente negar a evidência dos meus sentidos e aplicar o meu princípio a esse evento. Eu sei que isso não poderia ter acontecido, e nada acontece por causas naturais. Nada neste mundo acontece por causa natural, é tudo espiritual. E você pode dizer, e o mundo dirá, e que isso aconteceu porque você fez isso e aquilo durante um período de tempo e essa é a causa da sua atual doença física. Não é nada disso. Você admira alguém intensamente e tenta duplicar todos os seus atos neste mundo, e gostaria de ser igual a ele, e eles partem deste mundo por uma experiência semelhante, e nunca uma vez as coisas físicas que você é acusado de ter feito são a causa do que está acontecendo com você. Nunca, nem por um momento, ocorreu a ela, aquela que ela admirava, realmente fazer por um momento o que esta, sofrendo da mesma coisa, está sofrendo agora. E o mundo dirá que você está sofrendo por uma causa física. Se você não tivesse feito durante 40 anos o que fez, isso não poderia acontecer, mas, ainda assim, sua própria mãe amorosa, que ela adorava mais do que qualquer pessoa neste mundo e que tanto tentava imitar, nunca em sua vida fumou um cigarro. Ela tomava um gole ocasional, mas muito doce, muito fraco, e morreu exatamente daquilo que ela está sofrendo agora. Não havia ninguém neste mundo que ela adorasse mais do que sua mãe.
Aquele ato imaginativo no início dos tempos, e tudo veio à tona, e agora ela está cumprindo completamente seu ideal de ser igual à sua mãe. E o mundo me dirá que o que está acontecendo com ela é causado por um estado físico. Não é nada disso. Eu poderia duplicá-lo e multiplicá-lo pelo número inumerável, se o homem ao menos tivesse uma memória que pudesse reter os atos imaginários do passado. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória vegetal que perece. Blake. Se o homem pudesse ao menos ter em mente que cada pequeno ato imaginal envia um tremor através da onisciência, através da onipotência, e através da imanência, de modo que a coisa toda é como um enorme, grande computador, seu ato imaginal seria instantaneamente adicionado à soma total de tudo, e instantaneamente o todo. A coisa mudou, e o mundo está refletindo cada ato imaginário neste mundo do homem, e mantendo tudo perfeitamente registrado, de modo que não existe tal coisa como uma causa natural. É tudo uma causa espiritual. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E onde ele habita? Ele habita em nós, pois ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós, e eu, por experiência, descobri o que é esse Espírito, e digo-vos por experiência própria que o Espírito de Deus e a imaginação humana são um só. Eles não são dois. Então, quando você parte deste mundo, a sua realidade, e que é o Espírito de Deus, e é a sua maravilhosa imaginação humana, e isso dá realidade cúbica a tudo neste mundo se você entrar nele. Agora, o segredo é entrar. Posso entrar no estado do meu desejo realizado? Esses outros estados eram simplesmente experimentos. Posso entrar no estado do desejo realizado? Eu fiz isso. Em várias ocasiões eu tenho. Quando parecia essencial, eu fiz. Se alguém me perguntasse, eu tentava o meu melhor para fazê-lo. E como faço isso? Ao sentir. Como nos é dito no capítulo 17 de Atos. Feliz o homem que o busca e o encontra, ele está falando agora de Deus, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Ele acabou de falar com os atenienses. Ele disse: Ó, homens de Atenas, vejo que vocês são muito religiosos, mas noto sobre o seu templo uma inscrição ao Deus desconhecido. Agora, aquele que você adora como desconhecido, eu lhe revelarei, pois ele não é um Deus distante. Ele está próximo, para que você possa senti-lo e encontrá-lo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, o Deus de quem falo nunca está tão distante a ponto de estar próximo, pois proximidade implica separação. Não importa o quão perto ele esteja, esse não é o Deus. Ele não pode estar perto porque eu sou ele. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Isso é o que lhe é dito no Salmo 46, versículo 10. Fique quieto, por quê? Para que você possa saber eu sou ele. Eu sou Deus. Portanto, o pecado fundamental das Escrituras é a falta de fé em eu sou ele. Como lhe foi dito? Você morrerá em seus pecados, e isto é, você morrerá errando o alvo, já a menos que você acredite que eu sou ele. E antes disso o mundo existia, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu sou não pode estar próximo, ou essa é a essência do meu ser. Posso dizer: eu sou um homem, e isso é algo próximo. Eu tenho uma mão, e isso está perto. Eu sou rico, e isso está perto. Eu sou pobre, e isso está perto. Mas antes de poder dizer qualquer coisa, devo primeiro estabelecer o sentido do ser, e este é o eu sou. Portanto, devo primeiro ser, antes de poder ser qualquer coisa neste mundo. E assim, a falta de fé nessa realidade é o pecado fundamental. Então aqui compartilho com vocês o que descobri. Eu descobri que a sua maravilhosa imaginação humana é o Espírito de Deus, e que você pode entrar em qualquer estado deste mundo e, ao entrar, ele deixa de ser uma superfície plana, representando a realidade. É a realidade. Por quê?
Porque você é a realidade que nela habita. Onde quer que você esteja, as coisas são reais. Se você não estiver nele, então eles não são reais. Eles vão para suas superfícies planas. E todas as coisas existem na imaginação humana. Somos chamados a selecionar o estado em que habitaremos e o estado em que entraremos e tornaremos real em nosso mundo. E faço isso simplesmente sentindo. Como seria o sentimento, se fosse verdade? Como eu me sentiria, se fosse verdade? E como eu veria o mundo, se fosse verdade? Então me sinto nesse estado e tento dar-lhe todos os tons de realidade, toda a vivacidade sensorial que posso. Se eu puder dar-lhe vivacidade sensorial e tons de realidade, mesmo que não o veja, funcionará, mas às vezes torna-se tão vívido e intenso que você vê. A coisa toda se abre. Seu olho se abre e tudo é real, e então você está em um mundo totalmente diferente e o mundo dos seus sonhos, pois porque você entrou nele, ele é real. Mas quer o olho abra ou não, ainda funcionará, posso te dizer? Esta é a lei mencionada nas Escrituras, e porque não existe nenhum Criador no mundo, exceto Deus, Ele é o único, Ele tem que criar o bem e o mal. Se existe o bem e o mal, Deus faz isso. Se há trevas e luz, Deus fez isso. Ele disse: Eu mato e vivo, eu firo e saro, e ninguém pode livrar-me das minhas mãos. Achamos que um diabo mata e Deus dá vida, que o diabo fere e Deus cura. É Deus que mata e Deus que fere, e Deus que dá vida e Deus que cura. Existe apenas Deus. Leia-o no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu mesmo, sou Ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e vivo, eu fero e curo, e ninguém pode livrar-se das minhas mãos. E o Deus mencionado naquele capítulo está assentado aqui em todos os que estão sentados, pois aquele em você é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Portanto, não culpe ninguém neste mundo por nada que aconteça com você. É tarde demais para compartilhar com vocês uma experiência minha no domingo passado, mas o farei na sexta-feira. Eu pedi por isso. Acordei a 1h30 pensando em muitas coisas relacionadas à minha querida esposa, pedi alguma experiência maravilhosa agora e depois adormeci. E aconteceu da maneira mais gloriosa enquanto eu acordava às 6h15. Corri direto para meu bloco amarelo e anotei tudo. Foi a experiência mais vívida em resposta. Porque eu me envolvi em uma experiência, ela tinha que acontecer. Que experiência seria, deixei no fundo do meu próprio ser decidir isso. Mas dê-me alguma experiência maravilhosa esta noite em resposta a alguma coisa, e então veio a experiência mais gloriosa. E então escrevi tudo. É muito longo para contar esta noite. Direi na sexta-feira se você estiver aqui. Ou esteja você aqui ou não, contarei na sexta-feira. Entremos no silêncio. Agora, há alguma pergunta, por favor? Uma senhora pergunta. Qual é a diferença no fator realidade entre o corpo na cama e o que chamam de projeção astral? Existe alguma diferença? Neville responde. Bem, eu tive experiências extracorpóreas do que o mundo chamaria de projeção astral, mas não são nada parecidas com isso. Estou convencido de que a coisa que você realmente é, está sonhando com o que você acredita ser. Um dia você acordará, e você e seu sonhador serão um. Já me vi fora deste corpo muitas vezes, mas não é disso que falo hoje. Alguma outra dúvida, por favor? Outra senhora pergunta. Se você tiver tempo, gostaria de ouvir novamente a história que você contou sobre uma experiência que teve no passado, em que tentou atravessar uma parede e não conseguiu. Neville responde. Isso foi realmente uma projeção astral. Eu estava morando em meu quarto de hotel na cidade de Nova York, e senti essa força peculiar em minha cabeça e fiz um movimento circular, ou melhor, um movimento espiral, e me vi na praia. Eu não conhecia ninguém, mas sabia que tinha acabado de deixar um corpo na cama em Nova York. Fiquei mais curioso para saber como aquilo aconteceu do que para as pessoas na praia. Eles não significavam nada para mim.
Então, interiormente, desejei voltar e duplicá-lo, mas desta vez não para ir à praia, mas para realmente descer ao quarto e observar o corpo do qual acabará de girar. Assim, mal desejei isso, voltei ao corpo, e estou no corpo e não estou no corpo. Mas agora está ocorrendo o mesmo movimento, a mesma intensidade, mas desta vez, enquanto girava em espiral, desejei voltar para aquela sala e não ir para outro lugar. Eu queria ver exatamente como essa coisa funciona. Então entrei no quarto do hotel e lá estava o corpo na cama. O rosto está coberto por uma nuvem. Existem rupturas na nuvem, e através das brechas na nuvem posso ver meu rosto, mas apenas através das brechas na nuvem. E aqui estou eu olhando para esta coisa, e eu a chamo de coisa porque a realidade está olhando para ela. Aquilo que sempre acreditei ser a minha realidade, o meu eu que faço a barba de manhã, que tomo banho de manhã e me alimento durante todo o dia, isso é apenas um envelope. Eu sou o ser olhando para isso. Bem, eu pensei, agora, se estou fora, sou espírito, portanto, eu poderia facilmente atravessar a parede. E então, corri em direção à parede, corri até ela e bati com a cabeça. Voltei e pensei comigo mesmo, isso é loucura. Espírito, é a coisa que deveria bater com a cabeça, não eu. Corri de novo e bati a cabeça novamente. Voltei e desta vez disse: agora, deve haver alguma maneira de fazer isso, porque eu sou espírito. Imaginei-me fora daquela sala e instantaneamente estava onde me imaginava. O simples fato de eu ver o muro como uma barreira foi um obstáculo para mim, e então, tentando passar por isso, eu estava indo contra minha própria mente racional, e então esbarrei. Mas quando eu estava na sala, sem passar por nenhuma parede ou porta, simplesmente me imaginava em outro lugar, e estava em outro lugar. Então foi assim que aprendi a lição, e com um bom solavanco. Agora, essa foi uma projeção involuntária. Eu tive muitos voluntários. Mas não estou falando disso. Isso ficou para trás agora. Isso é como uma brincadeira de criança. Estou falando de Deus em nós, que é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo, pois o corpo divino de Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, que é uma com Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o Senhor. E posso lhe dizer, no final, apesar de todos esses solavancos e horrores do mundo, no final, Ele é o amor infinito. Ele aparece inicialmente como poder e violência destrutiva, ou mais no final, foi o amor por trás de tudo, apenas puro amor, nada além de amor no final. E isso é Deus. Por hoje é só. Boa noite.